Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre o pé na bunda estratégico. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem o cedilha, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, também sem o cedilha, e claro, a maratonar todos os episódios deste podcast. Na mente, no agir, com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já quero te pedir, para pegar a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedo de prosa aqui. Talvez você já saiba do que eu vou falar. É um assunto que vem repercutindo muito nas mídias. Eu não vou citar o nome do banco, mas sabemos do que do que aconteceu, e que tem trazido muitas discussões e debates que são sempre importantes para que a gente possa enxergar também novos vieses. Bom, eu quero trazer aqui um pouco para vocês, primeiro enquanto empreendedora, e dizer que enquanto eu fui CLT, eu nunca fui dispensada de uma empresa. Então, de fato, eu não sei, não senti, essa dor de ser demitida. Mas posso dizer que em alguns contratos ao longo da minha vida de empreendedora, eu fui demitida, O contrato ou não foi renovado, ou foi quebrado numa fase em que não era para acontecer, enfim. Então, de alguma forma, o que eu posso trazer aqui para a nossa primeira reflexão, E eu vejo isso e entendo o seguinte, você que está me ouvindo, é muito mais profundo. Porque a gente nunca sabe o que pode significar um término de ciclo para o outro. A gente nunca sabe, de fato. Só que, ao mesmo tempo, a nossa vida, se a gente parar para fazer uma análise, a nossa vida é feita de ciclos que se iniciam e terminam. Claro que existem ciclos que podem ser longínquos, mas a gente tende, sim, a iniciar ciclos e fechar esses ciclos. E o que eu percebo ao longo da minha vida, fazendo uma análise da minha vida, que sim, fui uma pessoa que tive muitas dificuldades de fechar ciclos, mesmo percebendo que eles já deviam ter sido fechados. Faça uma reflexão você sobre a sua vida. Isso de uma forma geral, tá? Tanto no âmbito pessoal como profissional. Posso pensar em relações de trabalho que eu já deveria ter terminado e por questões, muitas vezes financeiras, por questões de tá ruim, mas tá bom. E aí a gente vai deixando, sabe? E a gente não resolve. Então, olhar para isso é importante. Pode parecer que o que eu estou falando não tem nada a ver com o assunto que eu vou trazer, mas tem tudo a ver. Porque quando a gente vai para o lugar, quando a gente, por exemplo, é dispensado, e a gente vai muitas vezes para o lugar de questionar essa demissão, de questionar por que isso está acontecendo, e está tudo bem questionar, entender. O ideal é o quê? Que ao longo do processo em que você está sendo avaliado, a empresa já vai te dando feedbacks. Para que, na hora de dispensar, essa é a minha opinião enquanto consultora de RH, fique menos difícil fazer esse desligamento. Porque
quero pontuar uma coisa aqui, tá? É difícil desligar. Não pense que quem está do outro lado é fácil fazer, não. É difícil fazer. Mesmo que a gente também esteja, ao longo do tempo, pontuando questões para esse colaborador e a gente não consegue ver uma melhora de desempenho ou de comportamento, e aí a empresa resolve desligar. A gente teve a situação aqui no Brasil de centenas de pessoas serem desligadas ao mesmo tempo. E claro que isso gerou uma comoção. Primeiro ponto que eu acho importante trazer aqui eu espero, não sei, mas não tenho certeza, mas eu espero, né, que essa organização vá pagar todos os direitos desses trabalhadores que foram desligados. Isso é um ponto importante, que muitas vezes isso não é trazido à tona. O que muitas vezes é trazido à tona é o aspecto de ter demitido centenas de pessoas. Ah, mas Fernanda, você acha que se pagar os direitos está ok? Não é uma questão de tá ok, mas entenda que se eu for olhar o outro lado da empresa, ela tem esse direito. A gente não entra na empresa com um contrato vitalício, pelo menos das empresas privadas. Não é um concurso público. Então, a gente sabe que aquele contrato, mesmo que ele seja por um prazo indefinido, ele tem um prazo para acabar de alguma forma. De alguma forma, isso vai ser findado, mais cedo ou mais tarde. Então, pensando assim, é para tirar um pouco, muitas vezes, do peso que é jogado. Poderia ter sido feito de uma forma diferente? Não sei, porque eu não sei quais foram os reais motivos que essa organização tomou essa decisão. Eu quero trazer aqui alguns pontos positivos para a gente olhar na perspectiva da empresa e vou trazer depois alguns pontos negativos também para a gente refletir, tá? Bom, vou trazer 3 pontos positivos. Otimização de custos e estrutura. Demissões, por mais dolorosas que sejam, podem ser vistas como uma forma de readequação da estrutura da empresa. Em um cenário de aumento de concorrência, por exemplo, com os bancos digitais, otimizar a equipe pode ser uma forma de reduzir custos operacionais e se tornar mais competitiva. Para uma empresa do porte do banco que nós estamos falando, né, que ainda tem uma vasta rede de agências físicas, a manutenção de uma grande força de trabalho pode ser um peso. Eu sei que saiu muito nas redes sociais que a empresa avaliou o resultado dos trabalhadores que estavam trabalhando em home office, né? E viu que essas pessoas não estavam tendo o resultado que ela desejava. Isso é um ponto, tá? E é o ponto que tem vindo nas redes sociais. Então, também pode ser o que eu acabei de falar, atrelado a isso, né? A desempenho, ao desempenho que ela gostaria que essas pessoas tivessem. Vale abrir uma brecha aqui, porque quando a gente fala de home office, e isso ganhou uma força na pandemia, que foi a forma como muitas empresas tiveram uma chance de continuar trabalhando e fluindo. E a gente realmente acreditou que mesmo pós-pandemia, muitas empresas continuariam. E algumas empresas continuaram, muitas voltaram para o presencial mesmo, 100%, e muitas se adaptaram ao híbrido. E aí eu queria ressaltar, porque para mim tem 2 pontos muito importantes, né, quando a gente fala do home office. Primeiro, se realmente a atividade, a função dessa pessoa, ela pode ser medida, né, num trabalho de home office. Esse é um ponto. O segundo ponto é se a pessoa tem perfil para isso. Porque muitas vezes essa pessoa não tem perfil para trabalhar sozinho, isolado, no escritório, em casa, seja como for, longe da empresa, por exemplo. E isso tem que ser, obviamente, avaliado pela empresa antes de fazer uma mudança. Enfim, são tantos detalhes, gente, que até falar sobre isso
é muito complexo, porque eu não estou aqui nem para defender o banco, nem também para defender os demitidos. Porque quando eu trago o título do podcast, eu quero até aproveitar e dizer o seguinte: às vezes é o pé na bunda que faz a gente chegar até a lua. Às vezes é o que a gente precisa também para sair da nossa zona de conforto. Eu não sei a história de cada um que foi desligado e eu não estou desmerecendo essas pessoas, tá? Mas eu quero trazer uma outra forma da gente olhar um fato. É um fato. O que a gente faz com isso? A gente ganhou um limão da vida. O que a gente vai fazer com esse limão? É sobre esse aspecto que eu quero trazer as reflexões, porque não vai mudar chorar, não vai mudar reclamar, sabe? Não vai mudar nada. A decisão já foi tomada, a empresa já fez, ponto final. Agora é olhar para isso e o que eu faço a partir disso? Qual é o aprendizado disso? Então, é sobre isso, tá? O segundo ponto positivo, a aceleração da transformação digital. As demissões podem indicar uma transição mais agressiva para um modelo de negócio mais digital. Não sabemos ainda. Funcionários que estavam em home office podem ter tido papéis considerados menos essenciais para a nova estrutura? Pode ser, que pode focar em tecnologia, dados e inovação. A empresa pode estar se preparando para um futuro com menos cargos operacionais e mais voltados para o desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Nós estamos passando por uma mudança significativa desde que os bancos digitais vieram. E eu fiz uma pesquisa rápida com informações sobre quantos colaboradores de 3 bancos digitais mais importantes do nosso país que tem dados de 2023. As 3 instituições juntas não somam mais de 15 mil colaboradores. O banco que a gente está falando hoje, que desligou tantas pessoas, tem mais de 90 mil, se eu não me engano, colaboradores. Então, para a gente ver, né, o tamanho da estrutura, para pensar sobre isso, tá? Não, tem coisas, gente, tem situações que a gente precisa enfrentar. E no mundo corporativo, né, são tantas decisões difíceis que a gente precisa enfrentar. O terceiro aspecto aqui é foco em eficiência e produtividade, que toda empresa busca. Para algumas lideranças, a flexibilidade do home office, se não for bem gerenciada, pode levar a uma queda de produtividade, embora esse seja um ponto muito debatido. É possível que a empresa tenha identificado lacunas de performance ou a necessidade de uma cultura de trabalho mais coesa, o que para eles seria mais fácil com uma equipe menor e talvez em um modelo híbrido ou presencial para certas funções. Então, pensar que a gente está no momento de reestruturação e é um momento que não passa, né, gente? Quando a gente acha que venceu um desafio, vem um novo desafio e a gente precisa pensar como reestruturar, como fazer da melhor forma possível. E infelizmente, em todas as reestruturações, pessoas são desligadas, tá? Empresas perdem, fornecedores perdem contratos. É sobre isso. Então, é sobre algo que acontece. Talvez o impacto tenha sido muito grande pela quantidade de pessoas que foram desligadas. Pontos negativos da ação, aí pegando a perspectiva dos colaboradores do mercado, né? Impacto na cultura e na moral da equipe. Demissões em massa geram um clima de insegurança e desconfiança entre os funcionários que ficam. Isso é uma grande verdade. Quem fica inseguro. Será que eu vou ser o próximo? E a pessoa começa a pensar em todas as dívidas que ela fez, pensando que estava numa instituição mais sólida, né, que a demissão dela nem passa pela cabeça, eu ser demitido, mas como eu faço um excelente trabalho. Enfim, isso realmente mexe muito com quem fica. A moral da equipe pode cair e o medo de ser o próximo pode afetar a produtividade e a lealdade à empresa. A percepção de que a empresa dispensa colaboradores facilmente, mesmo aqueles que contribuíam em um modelo de trabalho flexível, pode prejudicar a marca empregadora. Então, eles vão ter que fazer um trabalho com quem ficou.
tá? Para que essa sensação que fica, né, para quem ainda está empregado, diminua com o tempo, se isso for realmente uma vontade deles, né, de que as pessoas fiquem. Segundo ponto negativo, né, danos à reputação. Embora a gente sabe que é uma empresa séria, o que acontece, né? As pessoas começam a pensar. Por exemplo, os clientes, será que eu quero ter a minha conta nesse banco que acabou de fazer isso? Não é uma forma de eu colaborar com o que essa empresa está fazendo? Pensando que a gente pode migrar para qualquer outro banco digital, né? Com muita facilidade, abrir uma conta digital. Então, mesmo que a empresa cumpra com todas as leis trabalhistas, a imagem de uma gigante dispensando pessoas em um momento de incerteza econômica gera uma percepção negativa e um impacto social significativo. O terceiro ponto é a contradição com a flexibilidade do trabalho remoto. Demitir funcionários em home office pode soar como um passo atrás, especialmente para um setor que se beneficiou tanto da flexibilidade durante a pandemia. Enquanto muitas empresas de tecnologia e startups abraçam o trabalho remoto, essa ação pode ser interpretada como um sinal de que a instituição prefere modelos de trabalho mais tradicionais, o que pode afastar talentos que buscam mais autonomia e flexibilidade. Esse é um outro ponto importante que não só esse banco traz para a gente refletir, como outras empresas maiores que pós-pandemia voltaram, né, com o trabalho presencial 100% e não teve conversa. Ou vem para o presencial ou você não trabalha mais com a gente. E o que vale pensar é o seguinte, gente. Quando a pandemia foi instalada, que realmente a gente ficou sabendo, né, do que estava acontecendo, isso, se eu não me engano, foi na segunda quinzena de março de 2020, logo no início dessa segunda quinzena, muita gente voltou para sua família. Ela tinha vindo de uma outra cidade para trabalhar nessa empresa, mas aí com a pandemia ela resolveu ficar junto com a família, então mudou de cidade, mudou de estado, fez toda uma readaptação. E muitas vezes a empresa, entenda o seguinte, a empresa tem o direito de trazer de novo o trabalho presencial, mas isso também tem que ser conduzido de uma forma muito humana e planejada, porque muita gente mudou realmente de estado, porque não fazia sentido ela ficar sozinha no lugar onde ela podia estar em outro, com a família, se sentindo mais segura, estando próximo das pessoas que ama. Vê se faz sentido isso que eu tô falando aqui para você, né? Então, assim, a gente teve, na verdade, um monte de cenários. E isso vai ter que ser avaliado. Não é simplesmente vamos voltar 100% e se vira para trazer sua vida de volta aqui para a cidade onde a empresa se encontra. E sim, dá a sensação de retrocesso, principalmente para quem ficou 100% online, funcionou e produziu e teve resultados. Dá sim uma sensação de retrocesso, com certeza. Aquelas que fizeram porque era necessidade, mas realmente não funcionou, ok. Mas para aquelas que realmente o segmento que elas estavam funcionou perfeitamente, eu converso com alguns colaboradores, né, que estão nessa situação de retomar o 100% presencial, tenho essa sensação de andar para trás, de que por que estava dando certo? Por que isso tem que voltar então para todos os cargos? Por que não pode haver uma análise dos cargos e funções que podem ficar no híbrido ou no home office, sabe? Então, é uma questão que cabe aí às empresas, né, fazerem uma análise. Eu falei aqui um pouco, né, sobre a questão da concorrência dos bancos digitais, que com certeza tem um grande peso para as instituições físicas, né? Mas que são coisas que
que esses bancos físicos vão precisar realmente olhar e se adaptar a essa nova realidade. Posso fazer uma comparação aqui bem pequena, né? É como se a gente falar do Uber com relação aos taxistas. Não deixou de existir taxista, mas com certeza fez com que os taxistas pensassem um pouco sobre a entrega da experiência, enfim, de como isso tem sido feito. A mesma coisa traz essa reflexão, obviamente, num outro nível, para os bancos físicos. O que realmente nós, enquanto consumidores, estamos realmente querendo de um banco? Por que hoje, por exemplo, a gente tem 3 potências de bancos digitais no Brasil, né? O que isso quer dizer? Então, esses bancos precisam olhar para isso. E para fechar aqui o nosso contexto, a gente fala sobre os desafios, né, no final. Então, na verdade, eu quero deixar uma pergunta, né, para você. E como é que você vai responder essa pergunta? Você vai, na verdade, responder através do nosso WhatsApp, que é o DDD 22 99222 1003. Você responde e para a gente saber, para interagir e para poder realmente a gente fazer essa troca e entender o que vocês estão pensando aí do outro lado, como é que vocês estão vendo o que acabou de acontecer. De repente você é uma das pessoas que foi desligada e quer falar sobre a sua perspectiva, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente abrir espaço respeitosamente para todos poderem trazer as suas reflexões, sabe? Os seus aprendizados, de repente até dizer o que poderia ser feito de uma forma melhor. O que você pensa sobre. Então, eu já peço aqui a sua colaboração para que a gente reflita sobre isso, sabe? E entenda que esse título é para gerar mesmo uma reflexão, trazer já uma curiosidade imediata também para você, né? O que será que a Fernanda quer dizer sobre isso, gente? Deixa eu ir lá ouvir e provar para vocês, né, que às vezes um fechamento de ciclo pode trazer muitas coisas boas, mas para isso a gente precisa estar aberto, sabe? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente fecha um ciclo e fica num luto eterno e não consegue enxergar as novas oportunidades que estão aparecendo exatamente embaixo do nosso nariz, porque a gente está lá revivendo aqueles momentos do passado. Por exemplo, eu já vi pessoas, né? Mas poxa, lá era muito bom, eu amava trabalhar lá, que pena que eu não trabalho mais. E fica nisso e não consegue olhar as novas oportunidades, sabe? E a gente precisa se abrir para isso, para o novo. Tá bom, então durou até tal data, e aí? O que eu faço com isso? Como que eu posso aproveitar tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu entreguei numa nova empresa, numa nova oportunidade, né? Então, gente, é importante deixar essa reflexão aqui para todo mundo, porque nada é por acaso na nossa vida e a gente precisa realmente entender que tem coisas que acontecem que a gente não tem controle, mas não é sobre o que a gente não tem controle, é o que a gente faz, como a gente age diante de situações que, por mais que a gente saiba que elas possam acontecer, né, quando elas acontecem, a gente fica muito triste, decepcionado, magoado, indignado, enfim. Então, vou deixar aqui a perguntinha para você responder. A pergunta que eu quero deixar aqui para você é a seguinte: a demissão em massa de funcionários em home office é uma medida de limpeza necessária para a competitividade ou um sinal de que o setor financeiro ainda não compreendeu o futuro do trabalho?
Então manda sua resposta para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do nosso podcast sobre o Pé na Bunda Estratégico da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.